consoante comentam os doutrinadores do tempo, algumas pessoas consideram quaisquer restrições à regra majoritária como um controle judicial como antidemocráticas. Obviamente, o legislador não teve a intenção de amesquinhar o uso do direito penal, compreendido sempre como última ratio, quanto mais para criminalizar o funcionamento corriqueiro dos órgãos políticos, ou desabafo irrefletido de candidatos derrotados a cargos públicos, o denominado vulgarmente choro de perdedor. A mens legislatoris resta evidenciada pela cláusula restritiva prevista no artigo 359-T do Código Penal, este inserido nas disposições comuns a todos os delitos previstos no título 12º dos crimes contra o Estado Democrático. O referido artigo 359-T do Código Penal estabelece que não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, afastando qualquer pretensão de punir como atentados ao Estado Democrático ou tentativas de golpe de Estado, bravatas, como foi dito aqui no interrogatório, bravatas proferidas por agentes políticos contra membros de outros poderes, ainda que extremamente reprováveis. Nessa mesma linha, deve ser também considerado o veto ao artigo 359-O, que seria incluído no Código Penal pela Lei 14.197 de 2021, para criminalizar a conduta de promover ou financiar pessoalmente por interposta pessoa, mediante uso de expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicação da mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Efetivamente, esse dispositivo foi vetado. E as razões do veto elucidam não ser possível, por meio de crimes contra o Estado Democrático de direito, punir o discurso político, mesmo que ácido, repugnante ou falso. Afinal, anotou-se que a alteração legislativa proposta seria contrária ao interesse público, por não deixar claro se haveria um tribunal da verdade para definir o que viria a ser entendido por inverídico a ponto de constituir um crime punível, o que acaba por provocar enorme insegurança e atentado à democracia. Dessa maneira, não se pode admitir que possam configurar a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, discursos ou entrevistas, ainda que contenham rudes acusações aos membros de outros poderes. Muito menos podem ser criminalizados por aplicação dos artigos 359-L e 359-M do Código Penal petições ao Judiciário, contendo questionamento ao sistema eleitoral, sob pena de burla ao veto presidencial por via transversa. Petição judiciária é direito de acesso de todos. A excludente da ilicitude esculpida no aludido artigo 359-T abrange ainda a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas. A lei exclui a ilicitude por meio de reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, não configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestação política com propósitos sociais, assim entendido, o desejo sincero de participar do autogoverno democrático, mesmo quando isso inclua a resignação pacífica contra os poderes públicos. É relevante mencionar que tanto o artigo 359-L quanto o artigo 359-M do Código Penal
prevêem como elementos essenciais do tipo o emprego de violência ou grave ameaça. Voltamos novamente àquela hipótese que a mão não cabe na luva. Tem de haver tipicidade, o nexo exato entre o fato e o tipo previsto. Isso significa que a própria conduta objeto da sanção criminal deve ser em si violenta ou gravemente ameaçadora, não sendo abrangida por essas disposições legais a mera preparação ou instigação genérica a uma suposta ou grave ameaça futura. Também não se deve amesquinhar o conceito de grave ameaça, pois, como consignei em precedente no habeas corpus 117.819, julgado pela primeira turma, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça sentida pela vítima. A propósito do artigo 359 do Código Penal, esse tipo criminaliza a violência ou grave ameaça empregada como um meio para tentar depor o governo legitimamente constituído. Meio para tentar depor o governo legitimamente constituído. A lei intitula esse crime como golpe de Estado, definido pela legislatura como captura ou tomada dos cargos públicos por força militar. Tomada, consistindo frequentemente em um ataque incruento pelo braço militar do Estado contra seu próprio governo. Essa é a definição da doutrina, essa é a definição de Paul Brücker, que classifica 3 tipos de golpe de Estado. O golpe corporativo, aquele levado a cabo pelas Forças Armadas, como corpo institucional sob o comando de seus oficiais de mais alta patente. O golpe faccional, ou dos coronéis, aquele executado apenas por uma fração das Forças Armadas e, frequentemente, sob a liderança de oficiais de patente intermediária. E terceiro, o contragolpe, aquele deflagrado contra o governo militar por uma facções de oficiais descontentes ou ambiciosos. Na ciência política, se explica que, ao menos desde a década de 90, deixou de ser aceitável tomar o poder por meio de golpe militar ou revolução, salvo quando essas rupturas têm como objetivo a democratização e são rapidamente seguidas por eleições democráticas. Por isso, tornou-se mais frequente a figura do autogolpe, que emerge por meio da apropriação pessoal do poder por um presidente eleito.